Estamos de volta, graça e paz. Nós estamos fazendo alguns ajustes aqui, tava com um probleminha que não é na rádio, é com o apresentador. Meu amigo Lúcio Moreira, grande abraço. Meu amigo Antônio Luiz, Manuel, irmão Manuel, do grupo Nova Aliança. Que Deus continue derramando sobre as vossas vidas o entendimento da graça. Aos irmãos que estão sintonizados, um forte abraço. Nós vamos já falar um pouco do Evangelho, só mais alguns minutos, e vamos estar aqui explanando sobre a oração. Qual a oração que Deus realmente, vamos dizer assim, ouve e responde? Porque hoje a gente sabe que tem muita coisa nesse meio aí, mas nós vamos falar algumas coisas aqui para dar entendimento, para os abençoados conseguir compreender o óbvio. Já voltamos. Graças a Deus. Agora nós vamos estar em definitivo. Vamos estar aqui falando sobre o Evangelho. Desde já quero agradecer aos bobais telespectadores, as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Nós vamos ler o livro de Jó, número 35, capítulo 35. Versículo de número 13. Diz assim:
Gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles, diz o Todo-Poderoso. Irmão, o que o senhor vai falar sobre... O que você vai falar sobre... Qual é o assunto, irmão, que o senhor vai falar? Nós vamos falar hoje sobre oração. Estamos passando pelo momento, vamos dizer assim, difícil e, vamos dizer assim, as pessoas estão angustiadas, tristes e as pessoas estão perdendo seus entes queridos em meio a tanta turbulência e essa epidemia, né? E as pessoas se chegam mais perto, vamos dizer assim, da presença de Deus. Mas como que é que Deus ele ouve as nossas orações? O sistema religioso, o qual a gente sempre menciona aqui na rádio, ele diz que a oração que devemos fazer é uma oração de confissão, é uma oração de confessar a Deus. De fato, temos que confessar sim, mas não dizendo que somos pecador, não. Como que é o sistema religioso? Irmão, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu confesso, Senhor, que sou pecador. Irmão, essa oração Deus não vai ouvir. Mas isso é miserável, né? Eu sou o mais vil pecador. Aí usa Paulo, sou o maior dos miseráveis. Irmão, essa oração aí é agoniar Deus, que nem diz no Nordeste. Você está agoniando Deus. E segundo o sistema, eu fiz aqui um esboço rápido. Devemos chegar diante de Deus, ou não devemos chegar diante de Deus ocioso. Aí eles citam Tiago: pedis e não recebeis, porque pedires mal, para o vosso deleite. Tiago 4, verso 3. Olha como diz o sistema: temos que chegar e confessar ao Senhor que somos o pó da terra, o Micifi. Aí eles usam o texto de Neemias capítulo 9, verso 1. Eles usam o texto de Esdras capítulo 9, do verso 3 ao 4. E eles usam Gênesis 18, do verso 27 e o verso 32. Ali quando Abraão estava intercedendo pelo seu primo, seu meu irmão. Aí eles vão mais longe ainda, irmão. Eles pegam o texto de Isaías 64, verso 6, que diz que todos os nossos atos de justiça diante de Deus é como trapos de imundícia. E ainda dizem que temos que fazer separação entre Deus e os homens. Usam Isaías 66, que diz 59, que diz que os nossos pecados, os nossos deleites, vamos dizer assim, as nossas transgressões é o que faz separação. Deixa eu atualizar o software da tua cabeça. Nós éramos no passado, ou seja, vou atualizar mais ainda. Nós, brasileiros, nunca fomos pecadores. Irmão.
O povo vai vir no dono da rádio, não vai vir em mim, não. Depois da cruz, querido, nascem os eleitos e os não eleitos. Simples assim. Entendeu? Depois da cruz. E o que eles dizem, irmão? Que nós estamos ainda separados de Deus. Que para entrar no Santo dos Santos ou no Santo Lugar devemos confessar nossos pecados. Ô irmão, para com isso, irmão. Irmão, o pecado ficou na cruz. E os nossos irmãos bleianos cantam uma cantiga bem antiga. Não tão antiga, não tem nem 200 anos. Diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Irmão, eles cantam, mas não sabem, mas não entendem o óbvio. Ou Jesus realmente tirou o pecado do mundo, segundo João, ele disse assim: eis que vejo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no passado, pretérito perfeito. E olha que eu não sou bom, eu não sou muito bom em língua portuguesa. Não. Eu não sou muito bom. Mas eu consigo entender o óbvio. E para mim eu acho que já tá bom. Mas a maioria das pessoas aí estão fazendo aquilo que eu li no primeiro versículo. Nós vamos ler vários. Gritos vazios Deus não ouvirá, nem se atentará para isso, diz o Todo-Poderoso. Vamos seguir. Eles dizem, isso aqui é o segundo sistema, que a oração efetiva, que a gente tem que entrar dizendo que é pecador. E sair cantando: pecador, escuta a voz do Senhor. Irmão, não é assim não. Jesus tirou o pecado da nação de Israel. Eu peguei aqui sobre redenção, acho que talvez a última vez ou a penúltima vez, eu não lembro. E hoje, irmão, nascem os eleitos e os não eleitos. Existia uma promessa, irmão, que um só dia Deus iria, vamos dizer assim, acabar com o pecado em um só dia. Irmão, Deus é mágico? Não, irmão, Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Deus é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença não chegou? Ele continua sendo Deus. A doença vai sair? Ele continua sendo Deus. Mas o que o sistema diz para as pessoas é o que está escrito em Isaías capítulo 59. É o que está escrito no livro de Isaías 64, verso 6. No livro de Isaías capítulo 59, verso 1, diz que os nossos é o que fazem separação. Irmão, fazia. A nação de Israel estava separada de Deus por causa dos seus delitos e pecados, das suas transgressões e pecado. O pecado ainda estava no mundo, mas Jesus veio e tirou o pecado do mundo. E hoje nascem os eleitos e os não eleitos. E as pessoas estão aí dizendo que ainda há pecado. Se ainda há pecado, Jesus morreu por esporte. E Paulo disse assim, num dos textos paulinos, ele diz: parece que vocês tão rapidamente estão se deixando levar. Parece que o sacrifício de Cristo foi em vão. Mas eu quero vos dizer, irmão, para mim e para você, abençoado, eleito de Deus desde antes a fundação do mundo, não foi em vão. Não foi, abençoado. Por quê, irmão? Porque não foi. Jesus tirou o pecado da nação de Israel, nos transportou para o reino do seu amor
E hoje nós estamos assentados com Cristo, reinando em vida. Irmão, e aqueles que ainda não estão reinando em vida, eles vão reinar na eternidade. Porque se ela é essa pessoa, ou esse homem, essa mulher, essa criança, este jovem, enfim, ela é um eleito de Deus, ela não está reinando em vida na terra, ela vai reinar para a eternidade. E a Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Se eu fosse você, eu dava um decantas aí. Se eu fosse você, eu dava um balabachúria, um creme crack, um samambaia. Os irmãos estão sintonizados, várias pessoas sintonizadas. Grande abraço a todos os irmãos, amigos. O sistema diz que nós temos que entrar diante de Deus com muita gratidão, com ações de graça. Jesus, segundo eles, diz que ensinou a dar graça ao Pai. Isso é verdade, irmão. Mas eu só posso ter gratidão a Deus quando eu tenho o entendimento renovado. Vamos lá, irmão. Como é que é hoje no sistema religioso? O sistema religioso, irmão, está de férias esses dias. Os curandeiros de plantão, porque existe uma doença assolando não só o Brasil, mas todo o planeta. E tem vacina daqui, vacina dali, e as pessoas estão se cuidando. A gente aqui, tem que usar, as máscaras. Tem máscara aqui, tem álcool espalhado aqui pelo estúdio da rádio. E as pessoas estão se cuidando, se tratando, e algumas estão enfermando e estão padecendo. Mas eu quero vos dizer uma coisa, irmão. Por que Deus não está sarando, irmão? Aí pega o livro de Crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter, colocar sua boca no pó, subir o monte, descer o monte, ir para o vale, ir para não sei o que, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Não é assim, amigo? Não é assim, você que está ouvindo? Não é desta forma que você consegue entender isso? As pessoas estão assim, irmão. Mas por que ninguém é curado desta enfermidade? Eu não ouvi nenhum relato. Eu ouvi relato de pessoas que conseguiram se recuperar com a ajuda da medicina. Os seus corpos responderam às intervenções. As pessoas estão se cuidando. A gente aqui, tem que usar as máscaras. E as pessoas estão as intervenções. Só um minuto, irmão. E as pessoas estão
Retornamos, irmãos. Problemazinho técnico. Mas como eu estava dizendo, irmãos, quero mandar desde já um alô para o meu amigo Li Nogueira. Forte abraço. Deixa eu ver quem mais. Irmão Isaac. Ele está em São Paulo. É o filho de uma irmã, não estou lembrado o nome da irmã. Deixa eu ver, acho que é Noêmia. Meu amigo Araújo Horizon. Meu amigo Horizon. Boa noite, meu amigo pastor. Tô ligado. Grato pela confiança. Meu tio, Bispo Santos de Fortaleza. Parabéns pelo programa. Meu amigo Adenilson Queiroz. Não sei se esse aqui é o padeiro ou é o velho. Um abraço para você, forte abraço para você também. Lúcio Moreira. Alguns irmãos estão sintonizados. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que a oração de hoje, irmão, ela pode muito em seus efeitos quando você consegue entender que você é um eleito de Deus. Você não pode chegar diante de Deus, irmão, como a maioria das pessoas estão desesperadas, achando que é a volta de Jesus por causa de um vírus. Jesus está voltando. Olha a praga. Não é a volta de Jesus, abençoado. Não é. Se Jesus ainda vai voltar, a igreja é órfã. Então, quando você entende o evangelho, você não precisa entrar diante de Deus. Temos que confessar o seu nome? Claro que sim. Aquele que crer, como diz Romanos capítulo 10, se eu não me engano, verso 9, verso 8, diz que com o coração, você crer, com a sua boca você confessa. Só que a salvação não depende de nós. Segundo Romanos capítulo 9, verso 16, se eu não me engano, diz que não importa quem corre, não importa quem quer. Importa é trazer para dentro. É uma tradução minha, tradução Alex. Trazer para dentro de você aquilo que importa, que é importante, você traz para dentro. O que é só uma importância é para fora. Algo para nós tem muita importância, mas o que é importante está dentro de nós. Por isso Deus, ele trabalha com o homem por dentro, e por dentro ele já colocou o Espírito. Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos fracos, somos vaso de barro. Aí olha o que diz o sistema, irmão. Ele diz que nós temos que chegar diante de Deus como pecador. Ele diz que quem não agradece não recebe. Ele diz que tem que sermos gratos a Deus. Claro, irmão, que temos que ser gratos a Deus. Irmão, eles ensinam as velhas coisas. Aí citam o Salmo 100, verso 4. Eles citam o Salmo 150. A tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eles misturam oração com louvor. Eles misturam louvor e adoração. Eles misturam música com louvor. E música é ritmo. Música é instrumento. Música é som. Música tem tem várias coisas. É música. Pode ser uma música. Tem que ter a harmonia dos instrumentos, a harmonia da voz, entendeu? É música. Mas louvor, irmão, é diferente. Aí as pessoas ficam, irmão, dia após dia. Eu vou fazer uma campanha para Deus me abençoar. Querido, a sua frase está incorreta. Porque, segundo Efésios, eu vou ler, irmão, porque eu estou vendo daqui que você não está acreditando. Eu estou vendo daqui
que você não está acreditando. Segundo Efésios capítulo 1, verso 3, diz que o Senhor é bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui, querido, é passado. As bênçãos de Deus, isso aqui é o dom, é o bem, é o dom, é a graça de Deus, o favor imerecido. Aquilo que nós pregamos e as pessoas ficam chateadas. É aquilo que as pessoas só querem pregar essa tal de graça. Não tem mais ordenança, não tem mais nada disso. Tem mesmo não, abençoado. Não tem. A única ordenança, se é que existe alguma ordem, é o amor. Veja como é que é aí na tua denominação. Veja como é que é. Tem amor aí, irmão? Estão pregando amor? Estão se aproximando da graça. Mas veja como é que era aí, irmão. Vamos fazer uma campanha de oração. Eu participei, irmão. Eu confesso aos irmãos. Quando estava na ignorância, eu cheguei a participar muitas e muitas vezes de campanhas. E o que eu achava engraçado é que as pessoas, elas fazem as suas campanhas e nunca são atendidas. Porque tem na sexta, aí no sábado tem de novo. Na sexta-feira é de libertação. E o que eu achava engraçado é que, meu Deus do céu, de novo. O que eu achava engraçado, irmão, é que na sexta era para uma coisa, no sábado era outra, no domingo era outro. E, irmão, aquilo é confusão demais, irmão. Aquilo é muita confusão. E as pessoas estão aí, irmão, nessa confusão, nessa Babilônia, e eles não conseguem entender o óbvio. Eles não conseguem orar. Eles não conseguem, vamos dizer assim, chegar diante de Deus como filho. As pessoas aí de hoje, irmão, eles estão orando como bastardos. Senhor, eu sou mais vil pecador. Irmão, essa oração aí é oração de bastardo. Que é isso, irmão? Eu sou filho de Deus. Irmão, eu sei que você é. Mas você deveria mudar a sua postura. Você quer ver como é que a gente deve orar? Você quer ver? Romanos capítulo 12. Acompanha aí comigo na sua Bíblia, na sua BS. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu, particularmente, eu já experimentei isso aqui, irmão. A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Jesus, quando esteve aqui, ele, vamos dizer assim, seguiu à risca o planejamento eterno. Ele, quando estava somente nos dias da sua carne, sem ainda se manifestar no seu ministério terreno, vamos dizer assim, a sua idade era de 33 anos, aproximadamente 33 anos e 6 meses, aproximadamente. Eu não posso aqui fazer uma exatidão, mas quando Jesus se manifestou pelos 29 para os 30 anos de idade, ele antes estava fazendo a boa e começou a fazer a agradável quando começou o seu ministério.
Mas a perfeita vontade de Deus é o que está escrito em João. Eu vou dizer como é que foi. João, capítulo 10. Ele diz que ninguém tomaria a sua vida, ele mesmo tiraria a sua vida. Cara, isso aí é muito louco. Jesus era muito, muito louco. Ninguém tira de mim a vida. Pelo contrário, eu espontaneamente o dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato ou este mandamento recebi de meu Pai. Ou seja, ele recebeu dele mesmo. Porque Cristo é uma manifestação do Criador. Se você não sabe. Irmão, Cristo é o Filho de Deus. É, irmão, ele é o Filho de Deus. É o primogênito da criação. Não sei se em Colossenses ou Filipenses diz que ele é a primícia. Em Hebreus ele diz que é a primícia da criação. Mas a primícia da criação é o corpo de Cristo que Cristo padeceu. Cristo foi esfolado. Cristo foi imolado por mim e por você. E eu e você. Se você crê nisso, era para você estar aplaudindo. Eu não sou mais pecador. E eu não chego diante de Deus. Eu tenho que chegar diante de Deus, irmão, com a renovação da minha mente, da minha alma. Jesus disse assim, estava na beira de um tanque, chegou para a mulher e disse: eu quero água, você pode me dar água? Aí ela disse: vocês não sabem que os samaritanos não dialogam com o restante dos judeus? Os samaritanos faziam parte de Israel, mas existia uma intriga, uma contenda. E Jesus disse: vai chegar a hora, mulher. Não, já chegou, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Os irmãos aí do sistema ainda está: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não, irmão, ele já me libertou. Vou lhe provar, para você depois não ficar fazendo culto de libertação. Livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor, o qual nós temos a redenção, a remissão de pecado. É o que eu estou falando, abençoado. Nós já fomos remidos. Nós falamos de redenção, eu vou voltar. Nós já fomos remidos, redimidos, lavados com o sangue de Jesus. Segundo Romanos 6, verso 3 diz: não sabeis vós que foste batizado com Cristo na sua morte e ressurreição? Se você foi batizado com Cristo, também você vai ressuscitar com Ele. Aí lá no outro texto vai dizer: vocês não sabeis que tem que buscar as coisas lá do alto? Colossenses capítulo... Filipenses, melhor dizendo, que nós temos que buscar as coisas lá do alto. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Autoridade. Não existe isso, irmão. Isso aqui é autoridade. Pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá de cima, não nas que aqui da terra. É difícil, irmão, nós estamos na terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestado com Ele em glória. Se eu fosse você, aplausos, aplaudia. Irmão, mas como é que é a oração, irmão? É oração modelo judaico? É não, irmão. Vamos lá para a oração modelo judaico que Jesus ensinou. Oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso. Os judeus perguntaram a Jesus assim: como devemos orar? Ele disse: olha, não useis de vãs repetição, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que peçais.
Aí ele diz: portanto, orais assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se uma vontade. É assim que o povo está orando. Só que isso aqui, irmão, é repetição, é vã repetição. Irmão, eu não devorar o Pai Nosso, irmão. Eu estou dizendo que você tem que renovar o seu entendimento. A oração do Pai Nosso, irmão, significa o domínio, o senhorio de Cristo. Quando eu tenho um entendimento, eu não oro mais o Pai Nosso. Porque ele disse em Hebreus, vamos lá, eu estou citando, irmão. E algumas pessoas dizem: mas você fala algumas coisas aleatórias. Não, estou citando para que você consiga entender o óbvio. Ele diz assim, agora pois, Hebreus capítulo de número 10, verso 19: tendo pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Algumas Bíblias vai dizer intrepidez e ousadias, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança. Essa é a confissão que devemos fazer: guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí entra um texto perigoso, que está aí até não deixamos de congregar, como é de costume de alguns. Antes façamos a admoestação. E tanto mais quanto vos que o dia do Senhor se aproxima. Au, cara pálida. Ei, querido, esse texto aqui era para os judeus. Se você não é judeu, pode descartar. Irmão, você tem que ler a Bíblia, irmão, entendendo o óbvio. Como que a gente lê a Bíblia entendendo o óbvio, irmão? Eu tenho que respeitar o tempo, eu tenho que respeitar a data que foi escrita, eu tenho que respeitar a escrita que foi escrita, os textos originais, eu tenho que respeitar as concordâncias, eu tenho que respeitar o contexto. O contexto é para os judeus, mas o povo quer trazer hoje, segregar as pessoas, deixar as pessoas alienadas. Outro dia eu venho aqui, eu falo desse assunto. Eu tenho um estudo bom sobre esse estudo de não deixamos de congregar. Aqui não é congregar, irmão. No original é reunir. Eu posso me reunir, eu estou reunido aqui com o irmão Francialdo. Eu estou reunido com as pessoas que estão ao vivo aqui ouvindo esta live. As pessoas que estão comentando, eu estou reunido com elas. Entendeu? Estou reunido. E as pessoas, querido, não conseguem entender. Aí as pessoas dizem: mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, ele foi. Aqui ele diz: pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo seu véu, pelo seu sangue. O corpo de Jesus era um véu, era um caluma, era um exoteron, era um cateteplasma. Tu nunca ouviu isso aí, né, irmão? Nunca ouviu. Talvez um teólogo sabe o que eu estou falando, mas a maioria das pessoas não sabe nem do que eu estou falando. Caluma. Nós temos um grupo na internet aí, nas redes sociais, chamado Descalumado. O programa aqui que nós estamos apresentando se chama Os Descalumados. As pessoas que estão sem o véu, ou seja, as pessoas que estão retirando o ló da sua vista. Eu quero profetizar na tua vida, eu posso. Profetizar é para lá para frente, não é ficar aqui, não, irmão. Profetizar é falar para frente. E quando eu prego o evangelho, baseado nas doutrinas eternas, baseado nos atenues que nós fazemos, nós estamos profetizando. Profetizar não é ficar falando aí de cantas néveas, num creme crack samambaia, não. Não, irmão. Não, isso aí não é profecia, não, irmão. Isso aí é engodo, isso aí é falácia.
Você pode me criticar, irmão. Você pode me criticar, você pode até me deletar do seu Face. Você pode fazer o que você quiser, abençoado. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Eu não tenho a verdade absoluta, porque a única verdade absoluta é Cristo. Verdade absoluta, verdade relativa, todos nós temos. A verdade absoluta, irmão, é humana. Mas a única verdade absoluta é o evangelho que foi dado para a sua igreja. E a igreja de Cristo, ela não é mais noiva, ela casou com Cristo. Ela é lavada, ela é remida, ela é renovada, foi restaurada. Ela não é mais noiva, ela é a esposa do Cordeiro. Irmão, o que é isso, irmão? Irmão, você acredita se você quiser. Aí, se você não acreditar, você vai ficar: irmão, vamos orar, irmão. E faz, irmão, aquelas ladainhas. Aí faz aquelas mandingas gospel. É porque tem as mandingas gospel. Me desculpe, eu vou entrar aqui num assunto. Me desculpe os meus irmãos do candomblé, da macumba. Mas o que vemos aí no meio religioso é vários feitiços. Vou fazer uma oração aí baseado num texto de Pedro. Dizem que vão levar óleo, não porque eles impõem as mãos, mas é a oração, irmão, que cura a pessoa. Irmão, Deus pode curar alguém, irmão, se é da vontade dele, ele vai curar. Mas se a pessoa chegar diante de Deus, irmão, como a maioria das pessoas chegam, não vai rolar. Por quê, irmão? Porque as pessoas chegam diante de Deus como pecador. É como se Deus colocasse assim, ó, a mão no rosto. Isso aqui é conjectura minha do pregador, eu posso fazer. Olha para Cristo, Deus olha para Ele mesmo. Eles não entenderam. Meu filho, eles não entenderam ainda. Você não morreu? Morri. Você não ressuscitou? Ressuscitei. Mas eles acham que ainda são pecadores. É, meu pai, é difícil. Sabe por que eles dizem que ainda são pecadores? Vou lhe mostrar. Ele diz assim, ó. Primeira São João diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra está em vós. Não está em vós. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aqui, irmão, é um texto judaico, mas a igreja transformou esse texto em judaico-cristão. A igreja por aí, as denominações, as placas, os CNPJs, eles transformaram isso aqui. Mas o que era pecado para o judeu? O próprio livro de João diz que o pecado para o judeu era a transgressão da lei. Você pode pesquisar aí no livro de São João, você vai ver que era transgredir a lei. E o que era transgredir a lei? 1 São João 3, verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas Paulo teve a revelação, querido, eu quero trazer aqui uma luz para o teu entendimento. Ele disse: sem lei está morto o pecado. Você pode aplaudir? Sem lei, abençoado, está morto o pecado. Você não consegue entender não, irmão, isso? Você não consegue entender? Não tem mais pecado, abençoado. Quando você chega diante de Deus e chega dizendo que é um pecador, que é o Missifí, o maior dos miseráveis, irmão, isso aí, irmão, é ladainha. Isso aí é fédido. Isso aí não chega diante de Deus, não.
Mas as pessoas querem dessa forma. Como, abençoado? As pessoas acreditam. Aí canta: acredito em Jesus Cristo, acredito em Jesus Cristo. Irmão, eles não acreditam não, irmão. Eles cantam, mas eles não entendem. Eles cantam as coisas e não conseguem entender. Eu fico entristecido, querido ouvinte, quando alguns de nós, vamos dizer assim, acredita que ainda é um pecador. Irmão, quando você entende o Evangelho, você entende que Cristo tirou o pecado do mundo. Romanos, vou lhe mostrar algumas coisas. Capítulo 5 diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Eu vou seguir a leitura. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como ofensa? Porque se pela ofensa de um morreu muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu estou reinando em vida. Reinarão em vida. Isso aqui é para o futuro, é para nós, as pessoas que nasceram depois do ano 70. Aí vou continuar. Versículo 18, Romanos 5, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Como que eu devo orar, pregador? Eu devo orar com o meu entendimento. Como é que eu vou orar, irmão? As minhas orações, elas são mentais. Por quê, irmão? Eu vou falar de outro assunto polêmico. Para que o diabo não escute, que diabo, irmão? Vou dar um tempozinho, uns 5 segundos. Que diabo? Vou aumentar aqui. Que diabo, irmão? Pensa um pouquinho aí. Que diabo, irmão? Esse diabo aqui, irmão, desse contexto aqui, é Adão. E a maioria dos contextos faz alusão às obras da carne, faz alusão à lei, faz alusão a Adão. E esse diabo, segundo Hebreus capítulo 2, verso 14, talvez tu nunca leu, mas eu vou ler. Hebreus capítulo 2, eu sei algumas coisinhas aqui, irmão. Olha aí, ó. Não sei se você consegue ver essa Bíblia aqui. Eu vou mostrar aqui num lugar aqui bem
bem manchado. Em Romanos, eu gosto demais de Romanos. O livro de Romanos é a catedral, é o início, e eu gosto. Jesus diz: eu sou o início, eu sou o meio, eu sou o fim. Um abraço, pastor Neilson, tamo junto. Visto, pois, Hebreus 2, verso 14. Lê isso, irmão, e para de dizer que as coisas é diabo. Se é que ele existe, que nós em graça sabemos que não é um ser, é um adjetivo. Correto? É um adjetivo para alguma coisa. Em alguns contextos é para a ira de Deus. Eu vou já mostrar para você. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmão, o que é destruiu? O que é destruir-se? Aqui, esse diabo aqui, o contexto desse diabo aqui é a lei. Jesus pôs fim às obras de Adão. E as obras de Adão só foram reconhecidas como transgressão porque um Moshe Rafino, o Meler de Israel, o primeiro rei. Moisés foi rei em Jerusalém. Moisés foi o primeiro rei. Lá no início foi Melquisedeque, primeiro rei de Salém. Eu sei algumas, abençoado. Tu tá me olhando aí, rapaz, de onde é que esse cara tá tirando essas paradas aí? Não é daqui não, abençoado. É de lá. É de lá. Porque a sabedoria é um dom que vem descendo sobre nós. E eu não sei tudo não, tá? Eu sei algumas coisas. E eu me contento com essas algumas coisas que eu já conheci do Evangelho. Por exemplo, o diabo para mim não existe. Eu também não questiono e nem fico questionando pessoas que dizem que ele existe. Se a pessoa acredita, eu vou ficar batendo cabeça? Não, você acredita? Eu vou ficar batendo cabeça nada, abençoado. Problema seu se você acredita. Eu não acredito nesse diabo. Vamos lá. Em alguns textos da Bíblia, o diabo, ele faz alusão à ira de Deus. Em Samuel, vou ler aqui para você começar a entender o óbvio. Vou pegar um texto aqui. Segunda Samuel capítulo 24 diz assim, tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta um censo de Israel e Judá. Você ouviu o que eu falei? A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, porque Davi descumpriu aquilo que Deus já tinha dito para ele através dos profetas. Mas vamos para a 1 Crônicas. Eu vou te mostrar que é adjetivo. Capítulo de número 21, do versículo 1 ao 6. Eu vou ler só o que está grifado. Está grifado, eu já li. Eu faço essa leitura várias vezes. Então Satanás se levantou contra Davi e contra Israel, porque Davi incitou a levantar o censo. Disse Davi a Joabe, Olha o mesmo texto. Aí você pega nas Bíblias, já tem a referência, 2 Samuel 24, do 1 ao 9. Tornou a ira do Senhor acender-se contra Israelita. Então Satanás se levantou contra Davi. Dá para você entender?
Aqui, Satanás é um adjetivo para a ira de Deus. Aí você vai diante de Deus, irmão, com a sua ladainha, com o seu gagagá, o seu gugugu. Irmãos, o inimigo está furioso. Aí canta o hino: o inimigo luta pra você deixar a cruz, sem ela ele sabe que você negou. Nem se eu negar a Jesus, Jesus não me nega. Ele disse através do apóstolo João que o nome de cada um dos eleitos está escrito na sua mão, como se ele tivesse mão. É figurativo, é alegórico, mas o nome de cada um dos eleitos está escrito na palma do Pai, e da palma da mão do Pai ninguém vos arrebatará. Ó, fosse você, eu estava pulando aí do outro lado. Você está na mão do Pai, abençoado, mas você tem que chegar diante do Pai como filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, não como mendigo, não como pedinte. Não, abençoado, não existe essa parada não, irmão. Irmão, mas a Bíblia fala de Satanás. Fala, irmão, fala. E o povo gosta desse reggae. Gosta ou não gosta? Gosta, irmão. O povo gosta, irmão, disso aí. Eu vou lhe mostrar aqui o que eu e você é diante dele. Vou lhe mostrar aqui, para você entender o óbvio. Ó, eu vou ler outro texto. Vou ler outro texto aqui para você entender. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: ora, tudo provém de Deus. Aqui, na epígrafezinha, ou no subtítulo deste parágrafo, os professores de português sabem do que eu estou falando. Diz assim, ó: o ministério da reconciliação. Aí o povo das igrejas protestantes, pentecostais, diz: o irmão vai aceitar Jesus? Está se reconciliando? Irmão, não existe isso aí não, irmão. Essa parada de aceitar Jesus não tem nem 200 anos. Pesquisa, vai no Papai Google, na mamãe internet, que você vai ver. Diz assim, ó, 2 Coríntios 5, verso 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Qual é o ministério que a igreja está vivendo hoje? O ministério que a igreja está vivendo, segundo os pregadores da graça, nós afirmamos isso, é o ministério da reconciliação. Mas o sistema religioso diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Eu tenho que me arrepender. E não é assim não, abençoado. Nós já fomos reconciliados em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus o exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. E nós, na qualidade de cooperadores, com ele também vos exortamos, a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Qual é o ministério da igreja, abençoado? Da reconciliação. Como é que a pessoa censura o ministério da reconciliação? Diz que você ainda vai. O tempo oportuno, irmão, foi num tempo eterno chamado pericorese de Deus. Pesquisa
Palavra doida, né? Palavra muito louca. Sabe o que eu faço, irmão? Além de trabalhar como servidor público, além de comercializar pipas para as crianças, os adultos, que a maioria dos adultos também brincam, quando eu posso, aos finais de semana, nos feriados, e as pessoas pensam que eu estou ganhando dinheiro vendendo pipa. Não estou não, irmão. Isso aqui eu faço por prazer. Eu gosto. Eu faço isso aí porque eu gosto. Eu gosto de me divertir, porque eu tenho que ter válvula de escape. Aí ficam só fechados nos templos. Eu sou poderosozão, eu sou santarrão, e não tem válvula de escape. Meu irmão, você vai fazer besteira. A tua carne vai ferver para errar o alvo. Irmão, vai pegar. Não, irmão, ele vai errar o alvo. Ele vai somente cometer obras da carne. Está entendendo? Então, quando as pessoas elas anulam o ministério da reconciliação, se torna um grito vazio. Cristo se entristece, o Espírito se entristece. Irmão, o Espírito se entristece. Vou lhe mostrar, irmão. Vou lhe mostrar, para depois você não ficar chateado dizendo que e não vos entristeçais. E não entristeçais o Espírito de Deus. Efésio, já fui agora para Efésios capítulo 4, versículo 30. O qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. O que entristece o Espírito? Amargura, cólera, ira, gritaria. Você vê como é que é os petecas? Irmão, ninguém sabe o que esse povo fala, irmão. Um lava-sunga na bacia, um creme-caca e samambaia. Ripa! Meu irmão, ninguém sabe o que é isso. Tá dizendo aqui, ó. Longe de vós, gritaria. Como é que é esse escuto peteca? Glória, 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 glória. Irmão, isso aí é um insulto para Deus. Irmão, eles estão adorando. Não, irmão, isso aí é ladainha. Isso é insulto para Deus. E muito insulto para Deus. Muito. E as pessoas, irmão, acham que isso é vantagem. Ele está dizendo, ó, longe de vós, amargura. Como é que as pessoas estão vivendo aí? Encolarizadas, com cólera. Qual é a cólera, irmão? É a falta de amor. Pessoas que não perdoam ninguém. Pessoas que vivem aí vão para esses locais. Blasfêmia. E bem assim toda malícia. Assim, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por amor, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim fazer isso aqui, andar em amor, como também Cristo me amou e se entregou-se a si mesmo por nós. Eu estou imitando a Deus como filho amado. Eu vim aqui por amor. Por amor. Não, isso aqui não é uma música dos forrovos da vida, não, abençoado. Não, irmão, eu vim aqui porque eu amo meus irmãos. Você que está ouvindo, irmão, talvez isso aí seja um aio para você. Você que está ouvindo eu me expressar, às vezes até de forma incisiva, talvez eu seja um aio para a sua vida. Eu não sou professor de ninguém, porque Cristo disse, através do apóstolo Paulo em Hebreus. Irmão, você cita muito Paulo. Eu gosto de Paulo, irmão. Sou eu que gosto. Você também pode gostar. Quando você começa a ler, irmãos, as Bíblias ficam assim. O irmão, eu vou contar de novo essa. Eu não vou citar o nome do irmão aí, porque senão vai dar ibope. Mas o irmão vai saber. Se um dia ele me ouvir, ele vai saber. Isso aí foi eu que falei para esse filho de Cristo. Ele disse para mim que eu sou o maior dos pecadores. Porque a Bíblia aqui, ó. Você tá vendo aqui? Eu tô vendo por aqui, por essa tela. Ele diz que eu sou o maior dos pecadores. Porque, segundo ele lá, a minha Bíblia, ela foi pintada de vermelho. O que eu achava
aqui, ó, ele disse que eu pintei de vermelho. Mas vamos lá, irmão. Por que, irmão, que eu estou dizendo que eu estou sendo só o Maio? E não ensinará jamais, Hebreus capítulo 8, verso 11. Cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois, para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmão, fala sério. O que é jamais se lembrar? Diga aí, se você puder. O que é jamais se lembrar? É não lembrar mais, irmão. É não lembrar mais. Mas as pessoas insistem em aumentar a ignorância. O que é isso, irmão? Eu aumento a ignorância, irmão, quando eu pego alguma coisa para estudar e eu não entendo e eu vou passando aquilo para frente. Por exemplo, as igrejas aumentam a ignorância. Qual é a doutrina que aumenta a ignorância? Diabo. Diz que é um ser espiritual, que ele existe e ele fica com um chifre, um tridente igual o Aquaman, aqueles filmes hollywoodianos. Eles ficam... o diabo fica ao derredor, irmão. Irmão, o diabo é tua carne. Quando é que eu insulto a Deus? Quando eu digo para o meu irmão: vamos orar aqui por este pecador. Vamos orar aqui que esse homem é mau, viu, pecador. Irmão, o pecado ficou na cruz, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Marquinhos Gomes cantou. A cruz não conseguiu vencer. Aí as pessoas, irmão, aumentam a ignorância. Cantam, mas aumentam a ignorância. Por quê, pregador? Porque elas não conseguem entender que nós estamos na boa, na agradável e na perfeita vontade de Deus. As pessoas não conseguem entender o óbvio. Não conseguem entender. E o que ocorre, irmão? Irmão, eu não estou aqui ensinando você, não. O texto diz: jamais cada um seu próximo ensinará. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aqui o contexto era para o povo de Israel, a nação de Israel. Mas podemos fazer um atenue para os dias atuais. O que ocorre hoje? O irmão André Pimentel, grande abraço, da Graça Pura, tem ensinado muitas pessoas, ajudado muitas pessoas a sair do marasmo. O irmão, deixa eu lembrar aqui, o irmão Orlando, da Carolina do Sul, lá do USA, forte abraço, tem ajudado muitas pessoas. Irmão Everson, irmão Everaldo, irmão, milhares e milhares de pessoas têm ouvido o evangelho da graça e dito: meu Deus, o quanto eu fui enganado. Como que eu vou orar agora diante de Deus? Irmão, você vai orar como filho amado. Senhor, eu sou teu filho. Tu me compraste na cruz. Compraste para Deus ricos, pobres, altos, povos, línguas e nações. Como que eu vou orar, irmão? Eu vou chegar como filho. Como que o filho chega com o pai? Pai, eu estou com fome. Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Jesus disse assim: se um pai sabe dar alguma coisa para os seus filhos, como o Pai Celestial não vos dará? Jesus fez um parêntese, uma parábola, uma analogia, uma alegoria. Ele disse: nem em toda a sua glória, nem Salomão em toda a sua glória, nós já experimentamos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando foi isso, irmão? Quando eu entendi que Cristo em mim é a esperança da glória. Quando eu entendi, irmão, que Cristo, Ele é o meu pastor e Ele não me falta.
Isso é entender a oração. Aí as pessoas vão diante de Deus. Vamos orar aqui, irmão. Tem uns que são cara de pau. Eu chamo os pregadores de cara de pau. Se eu tiver algum crédito contigo, ó Senhor. Meu irmão, Deus não trabalha com telefonia, não. Deus não trabalha com crédito e débito, não, que nem faz os contador. Primeiro tu tá no crédito, depois tu tá no débito. Não, no C e D. Não, abençoado. Ninguém, irmão, pode chegar diante de Deus dessa forma. Agora, se você chega diante de Deus, irmão, como um eleito, como um co-herdeiro, irmão, se é que Deus tem ouvido, porque Deus é abstrato, Ele é o Espírito, ninguém vê Deus, irmão. Paulo disse, Ele mora numa luz inacessível. O salmista Davi disse no Salmo, tá lá no Salmo, ele disse que o cobertor de Deus é luz. Aí as pessoas ficam nesse pseudo diabo, é porque ele era Lux Ferrer. E a novela agora, a novela Gênesis da TV Fulana dos Anzóis está dizendo que Lux Ferrer, ele era um anjo de luz e ele fica no ouvidinho das pessoas. Cara, isso é Hollywood, meu irmão. Isso não existe, não. Essa novela está sendo baseada em livros apócrifos. E as pessoas comendo esse reggae. Sabe por que as pessoas comem esse reggae, irmão? Sabe por quê? Porque elas são preguiçosas, egoístas e não gostam de ler. Nós somos assim. Eu vou me incluir. Nós, todo ser humano. Tem uns que tem mais, outros tem menos. Eu disse para um jovem esses dias: todo ser humano tem depressão, todo ser humano tem ansiedade, todo ser humano tem isso, tem aquilo, tem isso. Isso são coisas inerentes à natureza humana. Uns têm mais, outros têm menos. Mas o que você veio fazer aqui nesta noite? Irmão, eu vim aqui trazer paz para você. Eu vim aqui, irmão, como filho. Irmão, eu sou ovelha. Não, eu não sou mais ovelha, não. Eu vou ler agora. Agora esse eu vou ler. Que você está pedindo. Eu estou vendo daqui. Só um instante. Eu gosto de mostrar para as pessoas. Eu gosto de mostrar os textos para deixar bem claro, irmão, o entendimento. Eu não disse que somos filhos, vou provar para você. Vamos para o filhos e herdeiros, para o contexto. Eu não vou ler do início que diz nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida com Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tá, vamos para o versículo 12, Romanos 8. Assim, pois, somos devedores, não a carne, como se constrangimos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se vivemos pelo Espírito, mortificais os feitos do corpo. Certamente vivereis. Ok? Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Olha aí, eu disse que nós somos filhos. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você tem que chegar diante de Deus, irmão, como filho. Senhor, agora eu vou fazer uma oração aqui, bem cremicaque samambaia. Au. Não, irmão, tô brincando. Como que é o sistema aí?
Você pode entrar, irmão, no Facebook e digitar lá naquela bolinhazinha. Se digitar assim, pregações ao vivo. Na madrugada, irmão, você vai ver um monte de ladainha. Olha, fulana, vai anotando o teu nome, que eu tô anotando aqui. E bababá, e bobobô, e bobobó. Olha, Deus tá me mostrando, irmão, isso é mentira, irmão. Isso é mentira, irmão. Isso é fake news. Ninguém sabe da minha vida, a não ser eu mesmo e para as pessoas que eu confidencio isso ou aquilo. Tem coisas que só eu sei, e tem coisas que Deus sabe e eu não sei. E é assim: sei que não sei, eis a questão, disse um filósofo fulano dos anzóis. Mas como é que é a oração de hoje, irmão? É um insulto para Deus. Vou voltar, Jó 35, verso 13. Gritos vazios Deus não ouvirá, nem se atentará para isso, diz o Todo-Poderoso. Irmão, quer dizer que se eu passar a madrugada todinha orando, irmão, de joelho no chão, irmão, isso aí é ladainha. Isso aí é grito vazio. Primeiro, você vai orar e chega diante de Deus dizendo que você é pecador, e você não é mais pecador. Irmão, aquilo que diz que eu provei para você, irmão, o pecado era transgredir a lei. Eu provei para você hoje. Eu mostrei para você os textos. Muitos vão dizer assim, esse irmãozinho aí. Tem uns que passam por mim e dizem assim, esse irmão aí, ó, esse irmão. Sabe por quê? Eu vou confessar aqui a você. As pessoas não gostam de mim. Elas decidiram não gostar de mim. Porque, na verdade, elas queriam ter ouvido a revelação do Evangelho primeiro do que eu. Mas, irmão, é uma parada de Deus. Isso é uma parada de Deus. Eu não tô nem aí pra você. Eu amo você, mas eu não tô nem aí pra você. É uma parada meio paradoxal, não é mesmo? Eu amo você em Cristo Jesus, irmão, mas eu não sou obrigado a ficar escutando chaveco no meu ouvido. Eu não sou obrigado a ficar escutando dizer, esse irmão é herege, esse irmão é Beelzebul. Eu não sou obrigado. Não sou. Eu amo você, meu querido, assim como Cristo me amou. Mas se você quiser ouvir o Evangelho, você vai ouvir. Agora, se você não quiser, meu irmão, problema seu. Você só vai ouvir o Evangelho, eu quero dizer aqui, se você for um herdeiro de Deus, um co-herdeiro com Cristo. Se você não for, infelizmente, game over para você. As pessoas chegam diante de Deus, irmão, insultando a Ele. Jesus, salva o fulano. Jesus, salva o ciclano. Senhor, agora! Irmão, isso é ladainha. Deus não obedece voz humana. Irmão, mas Josué orou e o sol parou. É verdade. Você tirou foto, irmão, disso? O único livro que eu li essa história se chama o livro de Jassar, livro de Josué, livro dos justos. Você já leu esse livro, irmão? Tem umas paradas muito doidas lá. Porque a Bíblia ela diz assim, ó, não está escrito na história dos reis de Israel. Aí os irmãos dizem assim, eu prefiro ficar com a Bíblia. É porque a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Eu tenho que usar os R's, os S e os R da teologia. Meu amigo, você tem que usar amor. Você tem que usar da compaixão. Chega diante de Deus, irmão, como viu o pecador. Irmão, eu disse, repito, não somos vis pecadores. Nunca fomos. Da cruz para cá ninguém foi. Mas as pessoas insistem no erro. Irmão, como é que eu venho orar diante de Deus? Irmão, você tem que orar diante de Deus, irmão. Confessar a Ele, mas confessar o que já está consumado. Cristo disse, tetelestai, consumado está. Está feito. Eu fiz.
eu faço e continuarei fazendo. É o que Jesus expressou. Porque ele fez? Porque ele fez todas as coisas. Porque ele continua fazendo, ele continua escrevendo a história de cada um de nós. Porque ele continuará a fará. Porque vem geração e vai geração e a terra permanece para sempre. E as pessoas aí fazendo oração, dizendo que o mundo vai se acabar. Irmão, me desculpe dizer, não vai ter isso. Me perdoe, tá bom? Me perdoe. Chegue diante de Deus a partir de hoje. Não é porque eu estou falando não, irmão. Mas chegue diante de Deus como filho amado. Como o irmão Francialdo é um filho, é um herdeiro de Deus. As pessoas, irmão Francialdo, não é verdade? Não chego diante de Deus como o Missifie. O senhor sabe, o senhor anda por aí, o senhor anda mais do que eu. Eu é porque eu não gosto de andar. Eu parei de andar. Mas eu já ouvi muita coisa errada, irmão. Já vi muita coisa. Já vou encerrar, irmão. Já o tempo aqui já está se explodindo. Houve vários contratempos aqui. Mas o que eu posso dizer para você, querido? Você tem que chegar a um nível de entendimento e Deus já está presente na sua vida. O sistema diz que você tem que chegar a um nível de adoração para chegar à presença de Deus. Irmão, Deus está presente na minha vida. E todo dia eu vejo a manifestação de Deus. Eu vejo os passarinhos louvando. Eu vejo as pessoas indo e voltando para o seu trabalho. Eu vejo as pessoas caminhando para um lado e para o outro. Isso é a manifestação de Deus. E os alimentos sendo colocados na mesa. E as pessoas agradecendo todo dia. Obrigado. Senhor, eu sou teu filho. Eu não vou ser, comprado com o sangue do Cordeiro. Se eu fosse você, era para estar dando uns pulos aí, uns 2 creme crack, uns 5 samambaia e uns 20 decantas névias. Se eu fosse você. Eu quero aqui dizer a você, meu querido, que você pode orar a Deus para que a cura do coronavírus, mas você tem que orar sabendo que a cura já está em você, a bênção já está em você, o dom, e você é um portador das bênçãos de Deus, e você pode ministrar na vida das outras pessoas o entendimento, e as outras pessoas vão conseguir entender o óbvio, e você vai entender que Deus está manifestando sobre a sua vida, manifestando sobre você a sua maravilhosa graça. Que Deus em Cristo vos abençoe e continue derramando sobre a vossa vida o entendimento da graça. Às vezes a gente fala besteira, né, não, Francialdo? A gente fala alguma coisa e tudo. Nós já somos, eu disse, em Deus em Cristo vos abençoe, é a expressão que eu usei. Mas em Cristo nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Isso é o dom da salvação. Quem tem o dom da salvação, abençoado, entende que a graça de Deus foi estabelecida há muitos e muitos anos atrás. E hoje eu estou vivendo, reinando em vida, a plena liberdade que Cristo me libertou. E eu posso orar diante do Senhor, não mais como pecador, não mais como Missifie, não mais como o sistema inventa, mas sim como filho e co-herdeiro com Cristo. Deus em Cristo continue derramando a sua graça e a graça de Deus seja estabelecida não só nessa cidade, mas nesse estado. E que o coronavírus se acabe, se encerre. Assim como o H1N1 se encerrou. Ainda está por aí, mas que se encerre. Eu não vou falar sobre isso, que é uma parada política, econômica, social, Não, irmão. Eu quero declarar aqui a cura das pessoas que estão na HGR. Eu quero declarar, irmão, porque nós somos portador das bênçãos. E eu estou declarando esta bênção sobre a cidade de Boa Vista, sobre o estado de Roraima. Irmão, você é curandeiro? Não, irmão. Eu estou orando como filho. E espero que você entenda o óbvio. Deus continue iluminando a tua vida, a tua casa e a tua família. Graça e paz.